Bom dia, alunos. Nós vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre o assunto classes gramaticais de língua portuguesa. Podemos dizer que a língua portuguesa ele é um rico objeto de estudo. Por que a língua portuguesa é um rico objeto de estudo? Quando se fala das 10 classes gramaticais, nós podemos dizer que a compreensão, o entendimento das 10 classes gramaticais favorece ao estudante uma maior compreensão do contexto da língua portuguesa. Por quê? Quando você vai escrever uma frase, escrever um texto, ou ler uma frase, interpretar uma frase, a nossa língua, ela vem a partir das 10 classes de palavras ou classes gramaticais. Então, quando nós começamos a falar, nós já começamos a dizer as 10 classes de palavras. Às vezes, se você fala o nome da mãe, o nome do pai, pai, mãe, cama, berço, água, você está falando palavras, e essas palavras, dentro do estudo da gramática, elas são classes de palavras. E é a partir dessas palavras que a gente vai gerenciar uma frase, um período, uma oração, e aí constituir textos, tá? Então, o que são as 10 classes de palavras? As 10 classes de palavras, para vocês que estão agora no ensino fundamental 2, não é novidade, porque vocês já viram ao longo de todo o estudo de vocês essas 10 classes de palavras. Então, às vezes ela é estudada separadamente, ela estuda primeiro o substantivo, aí a professora fala que o substantivo é para dar nomes aos seres, pessoas, objetos, depois vem o artigo, o numeral, o verbo e aí vai. Então, o que são realmente essas 10 classes de palavras? As 10 classes de palavras, como vocês podem ver neste gráfico aqui, eles podem dividir em variáveis e invariáveis. Este quadro aqui, nós vamos ter as variáveis. Então, nós temos como 10 classes de palavras, substantivo, adjetivo, pronome, verbo, numeral e artigo. Aí nós temos preposição, advérbio, conjunção e interjeição. Essas 10 classes de palavras, elas são divididas em variáveis e invariáveis. Essas aqui são as variáveis e essas aqui são as invariáveis. O que são as classes variáveis? Então, uma pequena explicação: as palavras variáveis são aquelas que podem ser flexionadas na forma para indicar o gênero, o número, a pessoa, o tempo e o modo. Nas invariáveis, no caso da interjeição, conjunção, advérbio, preposição, elas não sofrem variação. As palavras invariáveis são aquelas que não apresentam nenhuma mudança na forma, não se flexionam, não admite a mudança de gênero, número, pessoa, tempo e modo. Então, como que nós vamos identificar melhor esta variação e não variação? Então, nós temos aqui, neste quadro, nós temos as 10 classes de palavras e um pequeno conceito do que elas significam. Então, eu tenho o substantivo, nomeia seres, sentimentos, sensações, conceitos. Então, substantivo, nós dizemos que é tudo aquilo que a gente dá nome aos seres, às pessoas, coisas, objetos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. O artigo, ele vai determinar e indeterminar o nome. Então, sempre vai estar determinando ou determinando o nome, que é quem? O substantivo. Então, quando a gente fala aos, oás, uns, a gente está se referindo a um artigo. O adjetivo vai sempre caracterizar o substantivo, vai dar qualidade ao substantivo, se é alto, é bonito, é forte, elegante. Então, é aquilo que a gente emprega uma qualidade ao ser. O pronome, a palavra que acompanha ou substitui o nome. Esse nome é o substantivo e que determina a pessoa do discurso. Por que determina? Que o pronome ele tem a classificação de pronome determinado, indeterminado, definido, indefinido, pessoal, relativo, caso reto, oblíquo.
A preposição, ela serve para ligar uma palavra a outra, estabelecendo uma relação entre elas. Então, nós vamos ter uma diferença entre a preposição e a conjunção. Ó, preposição e conjunção. A preposição é uma palavrinha que serve para ligar palavras. Pão com queijo, flor de mel, o de e o com é preposição. A conjunção, ela é diferente, porque a conjunção é a palavra que liga orações, estabelecendo entre elas relação de coordenação e subordinação. Este assunto de conjunção nós vamos estar estudando com mais detalhe, porque é um assunto propício do conteúdo do 8º e 9º ano, tá? Então, se eu falo mas, e, portanto, contanto, entretanto, eu tenho o quê? Uma conjunção. E essa conjunção, ela não vai ligar palavras, ela vai ligar um período, uma oração, tá? Aí eu tenho a interjeição, é aquela palavra que a gente indica uma expressão de sentimento, como por exemplo uma dor, uma alegria, uma tristeza. E a gente usa muito essas expressões de interjeição. Então quando eu falo, oh, nossa, vixe, oba, então eu estou utilizando o quê? Uma interjeição. O verbo é aquela palavra que ela vai dar uma ação, um estado. Então, nós dizemos que o verbo ele pode indicar uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. A ação é aquilo que é determinado pelo sujeito, aquilo que o sujeito vai fazer, ou como o sujeito está. O advérbio é a palavra que acompanha o verbo, adjetivo ou outros advérbios modificando. O advérbio ela tem uma classificação intensa, porque ela pode indicar tempo, lugar, modo, afirmação. Eu vou ali, estou aqui, debaixo, em cima, de afirmação, sim, certamente. Né? E numeral expressa uma quantidade, fração, de múltiplos, de ordem. Tá? Numeral é muito, né? Você vai indicar se é 1, 2, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto. Então aqui nós temos o quê? Pequenos conceitos, está falando do conceito dessas 10 classes de palavras. Então, na nossa língua, essas 10 classes de palavras, elas estão fluentes na nossa fala. E não é tão difícil, porque a partir do momento que você vai falando, que você vai instituindo a palavra, você vai conseguindo absorver os conteúdos. O autor, quando ele vai escrever um texto, ou você, quando você vai escrever um texto, nós, né? Nós não ficamos preocupados de que, eu tenho que escrever um substantivo, eu tenho que escrever um verbo. Se você vai deixar um recado para sua mãe, para um amigo, né? Você vai pegar o bilhetinho, começa a escrever, né? Mãe, vou à casa de Patrícia, só volto às 10 horas. Quantas classes de palavras você utilizou para você escrever esse trecho, esse contexto? Houve significação? Houve. Por quê? Porque você reconhece a sua língua, tá? Então, não há necessidade de, se nós formos escrever, a gente está o tempo todo tentando identificar a palavra. Mas se houve a compreensão, aí você sabe identificar as 10 classes de palavras. Às vezes até instintamente, mas houve. Mas se você não consegue identificar o contexto que você leu, é porque você não sabe reconhecer ou você não tem uma compreensão deste padrão de língua que é as 10 classes gramaticais. Ok? Então vamos seguir. Aqui eu trouxe para vocês um pequeno resumo mostrando a classificação, porque essas 10 classes de palavras, aqui nós temos conceito e aqui nós temos classificação. Então, às vezes eu falo que eu tenho um substantivo próprio. Então, o que é substantivo próprio? Que dá nome a pessoas, lugares, seres, né? O comum é o nome em geral, onde você dá objetos de modo geral. Aí vem o simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, que na plataforma lá eu deixei um texto informativo, que eu pedi até que vocês fizessem uma leitura antes. Esse texto vai estar explicando cada uma dessas partes aqui, tá? Então, aqui eu tenho o advérbio, ele pode ser explicativo ou restritivo. O pronome pode ser pessoal, possessivo, demonstrativo, relativo, interrogativo, indefinido, nenhum, ninguém, né? O que, quem. Possessivo, meu, minha, teus, tuas. Pessoal, eu, tu, eles, nós, vós, eles, que tem o oblíquo, os pronomes retos e os oblíquos, mim, comigo, teti, contigo.
OLSSI, consigo, nós conosco, vós convosco, né? As conjunções, como eu disse, elas têm as coordenadas e as subordinadas. As orações coordenadas, elas vão dividir em aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. As subordinadas, integrantes, adverbial, concessiva, comparativa, conformativa, concessiva, temporal, condicional, proporcional, causal e final. Então, nós vamos estar utilizando, a partir de agora, esta conjunção com suas classificações, ok? O artigo pode ser definido ou indefinido. O numeral, cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário. Advérbio indica tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. A interjeição, ela não tem uma classificação, porque ela é uma palavra que exprime um desejo, um sentimento, tá? E nós temos os verbos regular, irregular, defectivo, anômalos, vozes, voz passiva, ativa e reflexiva do verbo, ok? Então, vamos fazer uma repescagem. Por que a nossa língua é rica? Porque toda a nossa fala, ela está direcionada às 10 classes de palavras. Essas 10 classes de palavras, elas podem ser variáveis e invariáveis. As variáveis são aquelas que mudam quanto ao gênero, tempo, modo e grau, número e grau. As invariáveis são aquelas que não variam, não sofrem variação no seu gênero, número, tempo, modo e também no grau. As classes de palavras, elas têm uma determinação, elas têm um conceito, né, do que é, para que usa cada uma delas, né? E elas têm também classificações, para que é, em qual a circunstância e a função que elas determinam dentro da palavra. Tem uma pequena atividade que eu coloquei aqui, só para vocês observarem como que, às vezes, a gente vai identificar isso no contexto frasal ou no contexto textual. Selecione a opção em que é uma preposição. Então, aqui eu tenho a opção A, ante, a preposição B, embora, a preposição C, depois, e a preposição D, porquanto, tá? Então, qual dessas opções seria uma preposição? Preposição é aquilo que vai ligar palavras, né? É aquilo que vai dar aquele ligamento às palavras do texto. Então, o que a gente vai utilizar como preposição dentro do texto, tá? Então, a gente poderia... mas vamos ver dentro da classificação que eu passei para vocês, vocês vão estar identificando lá no texto alguns exemplos do que é preposição, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a expressão que vai ligar palavras dentro do texto. A opção correta é a letra A, ante. Então, eu vou ligar até antes você vier, está tudo bem. Então, a gente vai estar ligando o contexto da frase. Então, a opção correta, né, da frase. Aí eu tenho agora. O que me incomoda nessa frase é o barulho extremamente alto, tá? Aqui tá pedindo o advérbio. Nesse contexto frasal aqui, quem é o advérbio? Quem é que está indicando a intensidade da coisa? É o advérbio. Então, o advérbio é quem? O que me incomoda nessa festa é o barulho extremamente alto. Então, qual é a intensidade do barulho, né? Então, a gente tem alto com adjetivo, extremamente, que é o advérbio. Geralmente, a gente fala que os advérbios também eles têm uma determinação no prefixo mente, tá? A outra. Qual dessas frases aqui exprime uma interjeição? Então, interjeição é uma dor, um sentimento, uma expressão que a gente manifesta. Caramba, esqueci minha carteira em casa. Santa misericórdia, por que não me avisou antes? Ninguém te perguntou nada? Então, qual é a frase que está... Qual a expressão aqui em apenas uma e duas? Quer dizer, na primeira e na segunda, ou só na primeira. Então, aqui,
nós vamos identificar que todas as frases elas têm uma expressão de admiração, de espanto, de surpresa, né? Santa misericórdia, ninguém me perguntou nada. Então, todos vão ter essa expressão de você indicar uma admiração, uma surpresa, caramba, certo? A gente teria o quê? Alternativa D como a resposta correta. Que a outra está aqui em cima, vamos ver aqui. Aí eu tenho as 10 classes de palavras são substantivo, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. E pede para dar sequência nessas aí abaixo dessas alternativas, qual é que seria o segmento das 10 classes gramaticais que está faltando. Então, nós teríamos o pronome, o numeral, o artigo e o adjetivo, né? Então, nós teríamos aqui a letra A como alternativa correta. Uma outra forma de nós estarmos identificando dentro do contexto da frase, deixa eu tirar aqui, que esse aqui está um pouco me atrapalhando aqui, tá? Rapidinho aqui. Que tá ficando muito extenso o coisa aqui, tá dando muito certo. Certo, então vamos aqui. Uma outra forma e expressão de nós identificarmos a classificação das 10 classes de palavras é esta aqui. O que nós temos aqui? Nós temos um período, uma frase, uma oração e um período. Então, por que é uma frase, por que é uma oração, por que é um período? É uma frase que é constituída de nomes, né, palavras, nós temos as 10 classes de palavras, nós temos as classes de palavras aqui. É uma oração porque tem verbo e é um período porque tem uma oração, tá? Então, para se escrever essa frase, o autor escreveu o quê? Eu utilizei o A. O A é o quê? Artigo. O A é um artigo. Aqui. Colorida é o quê? É o adjetivo, esqueci casa. Casa é o quê? Casa é substantivo. Então, aqui eu tenho o nome casa. Casa será um substantivo. Casa será um substantivo, tá? Colorida é o adjetivo, que é a qualidade de casa. Deu é um verbo, que está indicando o quê? Uma ação. Se você dá alguma coisa a alguém, então você fez uma ação. Alegria é um substantivo abstrato, tá? Ao é preposição e condomínio substantivo. Então, nós utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 classes de palavras. Só que nós repetimos aí 3 vezes o substantivo, diferentes, mas repetimos a mesma classe de palavra, que é substantivo. Mas dentro do contexto, do entendimento da frase, é necessário essa repetição para que haja o entendimento, tá? Então, vamos para essa aqui agora. Essa daqui, tá? Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Então, aqui. Estão aqui em cima, por isso ficou faltando. Deixa eu subir mais aqui para a gente poder ter uma visão melhor, tá? Certo, então vamos aqui. Olha aqui. Eu tenho olha aqui. As flores perfumadas enfeitam o jardim. Então, mais uma vez, as é artigo, acompanha o nome flores, então nome flores é substantivo. Perfumadas é um adjetivo que está dando qualidade às flores. Enfeitam é o verbo que exprime a ação expressa pelo sujeito da frase. O é o artigo, que já vai estar acompanhando o substantivo aqui. Então, aqui, que é artigo, acompanhou flores, e aqui o O está acompanhando jardim, que é substantivo, tá?
Então, nós utilizamos aí um artigo, um substantivo, um adjetivo, um verbo, artigo e substantivo. Então, veja que nessa frase aqui, usamos substantivo 2 vezes, tá? Então, nós temos aqui o quê? Nós temos uma frase, nós temos um período e nós temos uma oração, tá? De novo, por que é uma frase? Por que é um período? Por que é uma oração? É uma frase porque ela é constituída de nomes e tem sentido. Essa frase ela pode ser nominal ou verbal. Ela é verbal porque tem um verbo infinitum, é uma oração porque tem verbo e é um período porque tem verbo também, tá? Então, vamos para a outra frase. Oh, perdão, subi demais. Aqui. As crianças chatas brincavam e faziam barulho. Então, para escrever esta frase, nós encontramos o quê? As, artigo, crianças, substantivo. Então, o artigo está acompanhando o substantivo, que é o nome crianças. Mais uma vez, chatas é o adjetivo que está dando característica às crianças, né? E mais uma vez, eu esqueci de colocar o nome, né? Chatas. Chatas vai ser o quê? O adjetivo, que é a qualidade. É a qualidade da criança, tá? Brincava é o verbo que está indicando a ação das crianças, que é brincar, e fazia um barulho. E é uma conjunção, fazia é o verbo e barulho é um substantivo. Olha que interessante que nós já temos aqui um período composto. Por que nós temos um período composto? É uma frase, é uma oração e é um período, mas não simples, composto. Por que é um período composto? Porque a frase, ela é até aqui, ó. Daqui para cá nós temos uma outra, porque nós temos 2 verbos, brincava, fazia, e a conjunção. Lembra que lá em cima nós vimos que a conjunção separa períodos e orações? Então, aqui o i está separando a primeira oração, que é essa daqui, dessa segunda oração aqui, tá? Então, para escrever esse período composto, nós utilizamos o artigo, utilizamos o substantivo, o adjetivo, o verbo, conjunção, verbo e substantivo. Pois bem, é um assunto bem simples, não é difícil, um pouco de estudo. Então, eu peço a vocês que estudem o conteúdo que está na plataforma, o texto informativo, com todas as informações sobre as 10 classes de palavras. Logo após, tem uma atividade proposta para vocês estarem resolvendo. Vocês terão 7 dias para fazer a atividade e da devolutiva lá na plataforma, tá? Terá um card de devolutiva e eu aguardo a devolutiva de vocês e que vocês façam um bom estudo. Bom dia e fique com Deus. Pode terminar? Uhum.